dia. Bom dia. Vou ler Provérbios 30, de 8 a 9. Amém? Amém. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois, se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Amém. 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 Bom dia de novo, queridos. Bom dia. Nós vamos continuar a nossa série sobre orações, sobre oração, na verdade. E hoje nós vamos terminar a parte que fala do Pai Nosso. Então essa é a nossa quinta exposição nessa série, e é a quinta exposição falando da oração do Pai Nosso. Depois nós vamos seguir adiante com alguns outros modelos de oração, passando pela oração do próprio Senhor Jesus e pelas orações de Paulo também. Tudo isso, agora que a gente já viu o modelo de oração, que a gente vai terminar hoje no Pai Nosso, nós vamos ver as orações tanto do Senhor Jesus quanto do apóstolo Paulo. Eu vou pedir que você me acompanhe na leitura que eu vou fazer do texto de Mateus 6. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 15. Esse tem sido o nosso texto base dessa série de pregações. E hoje, na verdade, nós vamos extrapolar um pouquinho, porque geralmente nós vamos até o verso 13, a gente vai ler hoje até o verso 15. Então eu peço que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu tenho dito a vocês que o Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais preparada para nos ensinar a orar. A gente já viu isso, e ele tinha uma comunhão constante com o Pai durante a sua vida e o seu ministério aqui na terra. E os evangelhos narram isso, e que era costume dele gastar sempre tempo em oração. E a gente tem que aprender não só com quem sabe ensinar, mas a gente também tem que aprender com quem é praticante de uma vida de oração. Eu comentei na minha última exposição sobre as 3 primeiras petições do Pai Nosso. A oração começa com petições voltadas para Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E hoje a gente vai falar sobre as petições relacionadas às nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas 3 últimas petições, elas estão na ordem em que elas estão, porque a gente primeiro foca na glória de Deus. Mas é importante a gente entender que a glória de Deus,
ela não está separada daquilo que a gente precisa, das nossas necessidades. Elas estão conectadas. Então, pedir por coisas que são relacionadas às nossas necessidades físicas não é se desviar da glória de Deus. Atender às nossas necessidades é a sua glória. Nós já tínhamos visto isso numa exposição anterior. O Pai sabe daquilo que você precisa. Mateus 6:8. Quando a gente viu aquele prelúdio antes da oração do Pai Nosso, a gente estudou ali de que o Senhor sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. O Pai, ele se importa conosco. Então, atender às nossas necessidades é prazer de Deus, é atender a sua glória. E nós também já vimos que essas 3 petições, elas vão tratar de necessidades humanas que vão cobrir tanto uma variedade de tempo, ou seja, passado, presente e futuro, quanto necessidades físicas e espirituais. Eu quero começar a dividir a nossa exposição em 3 partes. E nessa primeira parte, eu quero começar com o pedido pelo pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a primeira pergunta é: por que o pão? Por que Jesus Cristo começa essa lista de 3 petições com o pão? Pão aqui é sinônimo de todas as necessidades físicas que nós temos para a preservação da vida. Foi Lutero, que ele foi muito sábio, quando ele escreveu que quando Jesus nos ensina a orar o pão nosso de cada dia, ele não está ensinando a gente a orar só por comida. Ele fala que para termos a nossa vida preservada, nós precisamos de outras coisas. Então a Bíblia vai falar do cuidado que Jesus Cristo tem com a nossa saúde, com o clima, com o bom governo, com paz, com tudo que diz respeito às necessidades físicas que nós temos. Então a oração ela vai tomar um dos elementos, que é o pão, que é o elemento mais chave das nossas necessidades constantes, mas que vai englobar todas as nossas necessidades físicas. E uma coisa que é interessante é que nem sempre esse pedido por pão, ele era bem visto. Em tempos passados, no início da igreja primitiva, os chamados pais da igreja achavam que pedir por coisas que eram físicas e materiais era algo muito mundano, era algo que não era correto. Então o que eles falavam? Eles tentavam alegorizar esse texto. E esse texto não deve ser alegorizado, ele deve ser interpretado da maneira como ele está realmente escrito. Então eles achavam que pedir o pão nosso de cada dia deveria significar ou alguma coisa relacionada à ceia do Senhor, ou a própria palavra de Deus. Eles usavam textos como Deus nos sustenta com a sua palavra, ou o próprio texto que o Senhor Jesus usa no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, etc, etc. Mas, no entanto, a gente tem que lembrar que o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, ele não se preocupava só com necessidades espirituais. Se a gente prestar atenção em todos os milagres que o Senhor Jesus realizou, todos eles atendiam necessidades físicas. Todos. E claro, eram acompanhados de direcionamento espiritual. O vá e não peques mais. Em alguns casos, o milagre era acompanhado, inclusive, de salvação. Vá, a tua fé te salvou. Você vê que ele não repete isso em todos os milagres que ele realiza. Nem todos os milagres foram acompanhados de salvação.
mas todos foram acompanhados de um direcionamento espiritual. Mas antes de chegar nesse ponto da salvação, do conselho espiritual, ele cura todo tipo de doença, ele dá comida a quantidades absurdas de pessoas, ele abre olhos de cegos, ele faz surdos ouvirem, ele faz o coxo andar. O problema é que não é só as pessoas do passado que têm dificuldade para entender esse pedido. Eu tenho a impressão de que nós hoje também temos uma dificuldade para entender esse pedido. Por quê? Porque esse pedido parece totalmente fora da nossa realidade. Sendo muito franco com vocês, você nunca pede pelo pão de cada dia. É possível que não tenha nenhuma pessoa dentro desse recinto que levante de manhã e faça a seguinte oração: Deus, me dá o que comer hoje, porque eu não tenho. Parece um pedido muito irrelevante hoje, porque nós temos tanto. Nós temos muito mais do que as nossas necessidades atendidas. Por que a gente pede por uma porção pequena de algo que nós temos em abundância? É por isso que não faz sentido, parece fora da nossa realidade. Não tem a ver com a gente. A maioria de nós precisa, na verdade, é comer menos. E aqui eu me incluo. E não pedir mais coisas. O que esse pedido, então, nos ensina? O que Jesus está ensinando, até mesmo para as pessoas que têm fartura? Vamos pensar um pouco, então, sobre o pão diário, esse pão de cada dia. Quando Jesus nos ensina a orar por esse pão do dia, Ele está nos ensinando a descartar tudo aquilo que é supérfluo, apontando apenas para o que for necessário. O apóstolo Paulo disse uma vez uma coisa que é muito difícil da gente aceitar. O apóstolo Paulo fala assim: tendo o que comer e aquilo com que vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Ter comida e roupa tá bom. Mas normalmente a gente quer um pouquinho a mais do que só comida e roupa. Comida e roupa é bom, mas parece que ele está falando de coisas que são muito diferentes da nossa realidade hoje. Mas ele sabe que nosso coração, muitas vezes, é controlado pelas nossas ambições. Então, quando Jesus nos ensina a orar pedindo o pão do dia, Ele quer nos ajudar a controlar as nossas ambições. Perceba, controlar. Em momento nenhum nós estamos dizendo que é ruim ter ambição. O ruim e o pecado é ser controlado pela sua ambição. E a maioria de nós quer muito mais do que só o pão de cada dia. Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9, é o texto que a Edna leu para a gente agora. Olha que coisa interessante, Provérbios, um livro de sabedoria. E o autor fala: não me deis nem pobreza e nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário. Por quê? Porque se eu ficar rico, pode ser que eu te esqueça, que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome do meu Deus.
Olha a prudência desse pedido. E por que o autor de Provérbios nos aconselha a ter esse tipo de sabedoria? Porque ele sabe que as nossas ambições fazem com que a gente perca o controle. E, perdendo o controle, o que nós fazemos é nos afastar de Deus. Mas ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia. E aqui vem outro aspecto que também é muito interessante. Deus não promete dar a nós um colchão, uma estabilidade, uma poupança, uma segurança. Essa não é a promessa de Deus. Por quê? Porque Ele quer inspirar de nós a dependência constante. E você pode tranquilamente dizer para mim: ah, Rodrigo, mas eu trabalho muito duro. Porém, a Bíblia nos lembra de que nós não podemos ser orgulhosos e nem dizer que é o braço da nossa carne que traz o nosso sustento. Nós dependemos de Deus. E é incrível estar na posição que eu estou, porque eu vejo expressões no rosto das pessoas e eu leio essas expressões. Então é muito interessante quando a gente fala, nós dependemos de Deus. E você vê a reação das pessoas. E nós dependemos tanto do Senhor que no momento que a gente vai para o hospital, a gente se preocupa. Mas você não é Senhor da sua vida? Não é o teu braço que traz o teu sustento? Por que você vai para o hospital e agora você está preocupado? Por que quando alguém da tua família fica doente, você pede oração na igreja? Imediatamente você vai começar a pensar, meu Deus, o que vai acontecer comigo, com a minha família? Mas você não trabalha tanto, você não é Senhor da sua vida? Nessas horas, o Senhor Deus nos dá um vislumbre de como a nossa vida é frágil, de como nós dependemos de Deus. Inclusive, esse pedido do pão de cada dia, ele tinha tudo a ver com a realidade lá dos tempos de Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela época, os trabalhadores, eles trabalhavam e recebiam pelo sustento de um dia. Eles recebiam no final do dia um denário. Um denário era comida para uma família por um dia. E ai deles se ficassem doentes. Porque era sinônimo de tragédia, porque no dia seguinte ninguém comia. Vocês se lembram de assistir, não sei se todos assistiram, aquela novela dos 10 Mandamentos? Quando mostra aquele pessoal lá no Egito, escravo, e aí mostra, se eu não me engano, era o pai de Moisés, bem velhinho, na cama, deitado, ele não estava se sentindo bem, e aí o que ele fazia? Ele levantava e ia para o trabalho. A esposa não queria, né? Que ele fosse, fica aqui, descanse. Ele dizia que ele tinha que ir. Porque os capatazes egípcios iam vir até a casa dele buscar ele. 2, porque se ele não trabalha, não come. Jesus quer que nós dependamos dele constantemente. Ele quer exercitar em nós a confiança na sua providência. Ele sabe que a gente fica tranquilo demais se a gente olha para o saldo da nossa conta bancária e fala assim, agora tá tudo tranquilo, né?
E o próprio Senhor Jesus conta uma parábola onde o homem plantou muito, colheu muito, não tinha nem onde guardar, construiu mais celeiros para poder guardar, e aí ele viu aquilo tudo, e era muito trigo, e era muito vinho, e era muita coisa, e ele olhou agora e falou, agora eu vou viver, agora eu vou desfrutar daquilo que eu consegui com o trabalho do meu braço. E o Senhor Jesus vai falar o quê? Insensato! Hoje de noite pedirão a tua alma. E aí? Vai levar contigo o trigo e o vinho? Porque a tua cova vai ter que ser grande para acomodar isso tudo. Paulo vai falar nas cartas dele, nós viemos a esse mundo sem nada e sairemos dele sem nada. Ele sabe, o Senhor Jesus sabe que o nosso coração se desvia muito fácil para pensar que nós temos o controle da situação. E aqui eu quero algumas lições para as nossas orações, quando nós formos orar. 3 coisas que eu gostaria de fazer você pensar. Primeira lição, glorificação. Deus é quem concede o pão. Por isso mesmo que a gente tenha trabalhado muito, o que a gente faz antes das refeições? A gente para, fecha o nosso olhinho e fala, Senhor, obrigado pelo alimento. Os cristãos têm esse costume, não é só um hábito, é uma forma de você lembrar, até nas coisas mais fáceis de você adquirir, que foi Deus que te deu. Até as coisas mais simples, aquelas coisas que você não precisa de tanto dinheiro para ter. O pãozinho foi Deus que te deu. E esse é um exercício importante e algumas famílias, infelizmente, não têm esse costume de orar antes das refeições. E ele é um costume bom porque faz com que a gente se lembre a todo instante, quando a gente vai sentar para comer, é trazido à nossa lembrança que a nossa provisão vem de Deus. Segunda lição, a gente tem que atentar para o cuidado que Deus tem conosco. Porque o Pai que está no céu se preocupa com o pão aqui na terra. Ele se preocupa com quem está faminto aqui na terra. E aqueles que são seus e procuram a Ele, Ele garante o sustento das suas necessidades básicas. E aqui um parênteses, querido, porque muitas vezes essa necessidade básica é atendida pela mão de outra pessoa, no momento onde você mais precisa. Inclusive o salmista vai falar, existe o salmo que fala que ele já foi moço e agora ele é velho, mas ele nunca viu o justo passar necessidade, nem a sua geração mendigar o pão. O salmista sabia que Deus cuida das necessidades básicas. Deus é atencioso conosco. E você tem que louvar a Deus por esse cuidado. Terceira lição. Nós precisamos trabalhar com a nossa gratidão. E aqui é um ponto importante para todos nós. Nós entramos muito facilmente no modo descontente ou no modo ingrato. A gente reclama, a gente murmura, e descontentamento é um pecado sério e constante na sua vida. Você sempre você gostaria de ter um pouquinho mais. Você tenta se enganar. Você diz assim, olha, eu nunca quis ser rico. Deus é testemunha disso. Eu só queria um pouquinho mais.
E descontentamento é constante no nosso coração, mas Deus nos ensina a sermos gratos pela porção do dia. E eu queria que você aprendesse a agradecer. Você e eu, nós precisamos agradecer do jeito que Jesus Cristo nos ensina. Então agora nós vamos ter um momentozinho pequenininho onde nós vamos orar. É possível que você tenha vindo aqui hoje anestesiado para as tantas coisas que você tem. É possível que você não sinta nem mais alegria nas coisas que você tem. Tamanha é a sua ingratidão. Então eu queria que agora você fechasse os seus olhos. Nós vamos ficar em silêncio alguns instantes. Você vai fazer uma oração silenciosa ao Pai. Você vai pensar em tudo aquilo que você tem. E você vai trabalhar o seu coração pedindo ao Pai que Ele lhe dê um coração grato. Vamos fechar os olhos, vamos ter um momento de oração silenciosa. Amém? Segunda parte da nossa mensagem, nós vamos falar sobre perdão. E esse é um dos textos mais marcantes da Escritura que nós temos sobre perdão. Vamos ver o perdoa as nossas dívidas. Jesus Cristo nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E nesses versos 14 e 15 que nós lemos no início de Mateus 6, diz algo mais forte ainda, e mais difícil ainda, e mais complicado de ser compreendido. Ele vai falar nesses versos 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Porém, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então é importante a gente já começar de cara com a definição do que seja dívida, porque a pergunta que você pode fazer é dívida ou é pecado? E eu já quero começar enfatizando que o Senhor Jesus não está tratando de aspectos financeiros somente. O texto em paralelo dessa oração que nós já estudamos lá em Lucas 11, no verso 4, ele vai falar: perdoa os nossos pecados. Então, na verdade, não significa que Jesus esteja se referindo só a dinheiro. Mas ele está falando, na verdade, de como nós não temos crédito com Deus. Você não tem crédito com Deus. Eu não tenho crédito com Deus. Você não tem crédito com os homens. E os homens não têm crédito com você. O que Jesus Cristo está ensinando é que, da mesma forma que as pessoas não têm crédito conosco, porque eles são nossos devedores, o Deus diante de nós também, o Deus que nós também não temos crédito com Ele, Ele não vai nos tratar segundo as nossas dívidas, ou da maneira que nós mereceríamos ser tratados.
nós podemos e nós devemos ter a ousadia para nos aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10 vai falar isso, que nós temos que, pelo sangue de Jesus Cristo, ousadamente adentrar o lugar santíssimo em que Deus está e falar diretamente com Ele. É por isso que nós não cremos em nenhum intermediário entre nós e Deus. E nenhum intermediário humano, exceto Jesus Cristo. Deus nos dá acesso a Ele através de Jesus, através da obra de Jesus na cruz. E é por isso que as nossas orações terminam em nome de Jesus. Nós vamos ver essa expressão em detalhe na nossa próxima exposição. Por que nós terminamos e o que significa dizer em nome de Jesus? Porque já ficou tão mecânico que a gente fala e nem sabe o porquê nós estamos falando. Agora, presta atenção porque isso é importante. Se Jesus nos ensina a pedirmos perdão a Deus, crendo que Ele vai nos perdoar, então nós precisamos viver pelo mesmo princípio de misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os que nos ofendem. O ponto é o seguinte: se você se apresenta diante de Deus e você espera que Deus não leve em conta os escorregões da sua vida, e você tem vários, você precisa aprender a não levar em consideração os escorregões dos outros que estão próximos de você. Jesus ensina que se você trata os outros com padrão de justiça, espere ser tratado por Deus com padrões de justiça. E olha, dói, viu, hein? Cuidado, porque dói muito ser tratado por Deus com padrões de justiça. Mas, se você espera que Deus trate você com misericórdia, então aprenda a tratar os outros com misericórdia. A pergunta que eu te faço é: por qual padrão você quer ser tratado? E outra pergunta é: essa ideia de perdoar os outros e então nós sermos perdoados, isso é o quê? É mérito ou é uma condição? E essa é uma pergunta importante, ela é válida, porque tem gente que vai dizer que é mérito, tem gente que vai dizer que é condição, e tem gente que vai dizer que não é nenhum nem outro. Então eu quero definir aqui aquilo que eu entendo que é a melhor interpretação desse texto. Certamente, o nosso perdão ao próximo, ele não pode ser mérito. Por quê? Porque do contrário, a gente não pediria perdão a Deus. A gente diria a Deus assim: Senhor, já que eu tenho crédito, porque se é mérito meu perdoar o meu irmão, a hora que eu for falar com Deus, eu não peço perdão a Deus. Eu falo: Senhor, eu já perdoei, eu tenho crédito, libera a minha ofensa aí. Então pronto, está resolvido. Mas a gente pede perdão a Deus. E o que é perdão? É não ter que pagar e ser liberado da conta. Então, se a gente pede perdão a Deus, é porque nós não temos crédito. O meu perdão com o meu irmão, ou para o meu irmão, ele não pode ser usado como um trunfo para eu conseguir o meu perdão com Deus. Até porque, quando a gente perdoa, e aqui eu estou me direcionando a cristãos, quando a gente perdoa, a gente não faz mais do que a nossa obrigação. Agora, se não é mérito, é o quê? E é importante explicar. Jesus vai nos ensinar em toda a Bíblia
Bíblia Sagrada que existem certas coisas que são condição para que outras coisas aconteçam. Por exemplo, nós somos salvos mediante a fé. Só que fé não é mérito nosso. Fé é reconhecimento de que a gente não tem crédito diante de Deus. No entanto, nós somos justificados mediante a fé. Ou seja, a fé tem que acontecer primeiro, ela tem que estar presente na nossa vida para nós então sermos justificados. Um outro exemplo, um texto que o pessoal gosta muito de usar, e eu vou ler aqui para você, que é João 3, João 3,16, né? Todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem tem a vida eterna? Todo o que nele crê. E aquele que não crê, o que acontece? Não tem a vida eterna. É uma condição. Esse é muito conhecido. Tem um que é um pouco menos conhecido, no próprio João 3. Sai do 16 e vai para o 36. João 3,16 todo mundo conhece. Agora vamos em João 3,36. Gente, é o mesmo capítulo 3, tá? Ele fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele já permanece a ira de Deus. Então você crê, você tem a vida, e no caso ele se refere à vida eterna. Agora, quem se mantém rebelde contra o Filho, além de não ter a vida eterna, a ira de Deus já permanece sobre ele. É uma condição. Você crê? Sim. Então, você tem. A mesma coisa acontece com o arrependimento. Para haver perdão de pecado, tem que ter confissão de pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Querido, você vê que existe uma condição. Se nós confessarmos. Significa que se não confessarmos, ele não vai perdoar os nossos pecados. Esse perdão horizontal, ou seja, o perdão entre nós, entre irmãos, ele é um sinal de quem foi perdoado por Deus. Em outras palavras, quem não foi perdoado por Deus, quem não foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus, não consegue praticar esse perdão horizontal que Jesus Cristo nos ensina. Mas quem foi alvo dessa graça do Senhor, ele tem um coração quebrantado. Quem não foi alvo da graça é duro de coração. E ele quer sempre tratar o outro segundo os padrões de justiça. Se você sabe que você não foi tratado por Deus assim, se você sabe que você foi perdoado de algo que não tinha perdão, então você precisa, você tem que refletir o caráter de Cristo. Efésios 4:32, o apóstolo Paulo vai falar que nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. O nosso padrão de relacionamento é altíssimo, porque o nosso exemplo é Deus. A nossa régua de medida é o Senhor, é o perdão dele por nós.
Portanto, é uma condição nós sermos pessoas perdoadoras. E aqui duas lições importantes também para as nossas orações. Primeira lição: relacionamentos afetam orações. Quando você não está bem com o teu próximo, você não pode estar bem com Deus. É impossível. Simples assim. A Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus, a quem ele não vê, mas não ama o próximo, a quem ele vê, é mentiroso. E você não gosta de ser chamado de mentiroso. Mas é isso que você é, e é isso que eu sou, se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo quem está ao meu lado. É claro, a gente poderia fazer uma outra pregação, aliás, uma série inteira sobre o que é amor. Eu não estou falando do amor romântico. Eu estou falando do amor de Deus, o amor ágape. O amor que se sacrifica pelo outro. O amor que diz não. O amor que corrige. Corrige em amor. O amor que não aceita o que é errado. Porque Deus não aceita o errado em nós. E Ele nos ama. O amor que disciplina. O amor que corrige. Porque o amor de Deus nos corrige e nos disciplina. Mas a gente poderia extrapolar e falar várias semanas sobre o amor. Deus sabe que quando as coisas não vão bem aqui no horizontal, elas não podem ir bem na vertical. O texto de 2 Coríntios 2, capítulos 10 e 11, ele é muito importante, eu quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios, capítulo 2, nos versos 10 e 11. Paulo vai nos ensinar a perdoar por causa do perigo que é nós termos as nossas vidas sujeitas à astúcia do inimigo. 2 Coríntios 2, do 10 ao 11, vai dizer assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo que quando o nosso coração está amargurado, quando nós não estamos bem com os outros, Satanás sabe se aproveitar das nossas fraquezas. Satanás já faz isso há milênios. Ele é craque em quebrar relacionamentos, em se aproveitar de relacionamentos quebrados. Ele é muito bom nisso. Então Paulo vai falar, perdoa, para que Satanás não tire vantagem, para que ele não tire proveito dessa situação onde não há perdão. Segunda lição aqui, Cristo, ele obstruiu o seu relacionamento com o Pai, para que o nosso relacionamento com o Pai fosse restaurado. E eu sei que você não se dá bem com algumas pessoas. Eu sei que você pode não se dar bem com algumas pessoas da sua família, colegas de trabalho, talvez até algumas pessoas da igreja. E é uma pena isso é lamentável. Mas Cristo obstruiu o seu relacionamento com o Pai quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele levava o teu pecado, o meu pecado, o pecado de todos os eleitos estavam ali sobre ele naquele momento. E isso para que nós tivéssemos acesso ao Pai.
O ensinamento aqui é que nós não podemos colocar coisas obstruindo o nosso relacionamento com o Pai, porque custou muito caro para o Salvador Jesus Cristo retirar todas essas coisas que impediam você de ter acesso a Deus. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, porque a maneira como você se relaciona com as pessoas mais difíceis da sua vida demonstram o quão desejoso você é de justiça antes de ser desejoso de misericórdia. Terceira parte da nossa mensagem, e nessa última parte a gente vai ver a última frase, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós já falamos do pão, falamos do perdão e vamos terminar agora falando de proteção. E eu quero começar com um problema que é um dos maiores problemas nessa oração. Inclusive, se você conhece a língua inglesa ou já teve acesso a alguma Bíblia na tradução inglesa, você vai ver que em inglês ele vai dizer: não nos conduza à tentação ou não nos induza à tentação. E nós, em português, traduzimos como não nos deixes cair. Mais do que o problema de deixar cair ou induzir, é a gente entender se, logo de cara, o texto está falando de provação ou de tentação. E por que isso é um problema? Porque a palavra grega que é usada aqui, que é a palavra peirasmos, ela é uma palavra usada para os dois sentidos. Então, se você for lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1, a gente vai ver no capítulo 1, verso 13, que Deus a ninguém tenta. Tiago 1,13, está escrito lá: Deus a ninguém tenta. Mas na mesma epístola, em Tiago 1, no verso 2, vai dizer: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Só que a palavra usada aqui é a mesma do versículo 13, tentações. E aí você pergunta, mas se Deus não tenta ninguém, como que eu posso ter motivo de alegria nessas tentações? Se Deus não traz a ninguém peirasmos, como é que eu posso ter motivo de alegria passar por vários peirasmos? Parece uma inconsistência. Do que esse texto está falando? O que esse texto nos ensina? E aqui eu creio que tem uma preciosidade grande para nós. A gente acaba criando uma distinção para que a gente consiga entender a diferença entre intenção e ocasião. Na verdade, a ocasião é a mesma, porém, a intenção é diferente da parte de Deus e da parte de Satanás. Por exemplo, uma situação de dificuldade financeira, ela pode ser chamada por você de provação. O problema é que essa situação de dificuldade financeira, ela pode dar chance à tentação. Nós acabamos de ver um texto de Provérbios, que a Edna leu para a gente. Ele pede para que eu não seja pobre demais, porque se eu for pobre demais, pode ser que me leve a roubar, e com isso eu desonro o nome do meu Deus. O ponto aqui é mostrar para você de, independente se você vai ter muito ou você vai ter pouco, independente se você vai ter saúde ou se você vai ter doença, não importa qual a situação, toda situação difícil é ocasião para cair em pecado.
o passar por momentos difíceis, embora a gente chame de provação, ele está repleto de tentação. Todas essas situações tentam você e testam a sua fidelidade e a sua integridade diante de Deus. Deus não quer que você caia, mas Ele quer testar a sua fé. Ele vai testar a sua fé. A gente viu no início, na abertura do culto, o texto de Gênesis 22. Abraão tendo a sua fé testada. Onde Deus pede o sacrifício do seu filho Isaque. O filho que era prometido a ele. O filho que ele tanto amava. Deus pede. E ele dá. Satanás gosta quando Deus testa você. Porque Satanás quer que você caia. É a mesma situação, só que a gente vai dar nomes diferentes. Embora a intenção seja diferente, a intenção de Deus e a intenção de Satanás, a ocasião é a mesma. E um outro ponto difícil que eu gosto de mencionar é sobre o proveito na tentação. E normalmente a gente não olha para a tentação como sendo algo proveitoso. Tanto que quando a gente usa esse texto de Tiago 1,13, a gente costuma dizer que Deus não tenta ninguém. É Satanás quem tenta a gente. Mas se você ler o verso 14, ou seja, está do lado do 13, que é o verso 14, você vai ver que cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Ou seja, Deus não tenta ninguém. Ah, é Satanás. Não, querido, é o teu coração caído, cheio de coisas ruins dentro dele, cheio do pecado que ainda mora nele, embora o Espírito Santo já habite em você. Quando Deus conduz Jesus ao deserto, para ele ser tentado, Deus está comprovando para todos na história a integridade do Filho de acordo com os propósitos do Pai. Mas quem estava no deserto tentando Jesus? Satanás. Ou seja, a situação é a mesma. Cristo no deserto. Da parte do Pai era uma prova. Da parte do inimigo era tentação. Não são ocasiões diferentes, é a mesma ocasião, mas os objetivos de Deus e do diabo são diferentes. Por isso eu estou ensinando a vocês que momentos de dificuldade trazem tentações e esses momentos eles são momentos proveitosos. Como que esse momento é proveitoso? Primeiro que tais circunstâncias vão ajudar a gente a crescer na fé. Abre para mim aí junto comigo o texto de 1 Pedro. Esse que está aqui no slide para a gente. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Pedro 5, 10. Eu vou ler aqui na versão da NVI. Diz assim: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o que ele vai fazer? Os restaurará, os confirmará, os fortalecerá
e os porá sobre firmes alicerces. Presta atenção, querido, quem está escrevendo esse texto? Pedro. Pedro, aquele que achava que não ia cair a tentação, mesmo se ele passasse por uma provação. E Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele achou que ele não ia cair. Ele até poderia ser provado, mas ele não cairia. Mas o próprio Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele sabe. Ele já é um homem mais velho, maduro, muito experiente. E ele sabe que é muito fácil a gente cair. E mesmo quando nós caímos, o próprio Pedro entende que existe proveito. Por que ele acha que tem proveito quando a gente cai? Porque ele fala, depois de sofrerem durante um pouco tempo, Deus os restaura. Olha a ordem. Ele confirma, ele dá forças e ele põe sobre firme alicerce. Restaura, confirma, dá forças e põe sobre firme alicerce. Pedro sabia o que ele estava falando, porque Pedro cresceu muitíssimo depois que ele caiu ao trair Jesus Cristo. Judas traiu Jesus e se enforcou. Pedro traiu Jesus 3 vezes. E diz a palavra que ele chorou amargamente. O ponto aqui é dizer para você que Deus não vai privar você de ter situações difíceis, que nós chamamos de provação, mas que dão margem à tentação. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não queria nos livrar do mundo. Na chamada oração sacerdotal em João 17, nós vamos estudar essa oração nas próximas exposições. O Senhor Jesus fala, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O ponto é dizer que Deus não nos livra da tentação, embora seja justo nós pedirmos que Ele nos livre em meio à tentação. Ele não vai nos privar de nós sermos testados, mas Ele pode nos ajudar a não sermos reprovados no teste. Portanto, o que eu quero que você aprenda é que o próprio Salvador passou por isso. E Ele sabia que fazia parte da vida cristã passar por testes, passar por provas, dando ocasião à tentação. Ele não vai poupar você, Ele não vai me poupar. A Escritura vai falar, inclusive, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A ideia aqui é que Deus não te livra da aflição, Ele te livra na aflição. Eu vi um texto ótimo para ilustrar isso. A fornalha. Os 3 homens na fornalha. Todo mundo se abaixa e adora lá o Deus, não sei o que lá. E os 3 amigos de Daniel estão lá de pé. Se vocês não abaixarem e adorarem, vocês vão para a fornalha. Desculpa, rei, a gente não vai adorar. Então vocês vão para a fornalha. Inclusive, o pessoal da fornalha põe 3 vezes mais quente do que o normal. Inclusive, um dos caras da fornalha morre. Tamanho era o calor, que eles estavam botando mais calor na fornalha. E um olha para o outro e fala, nós vamos. Porque nós não vamos negar o nosso Deus. E eles são jogados na fornalha. Só que os 3 acordam, abrem o olho lá dentro da fornalha, porque eu imagino que o cara ser jogado dentro da fornalha, o cara vai se encolher todo. Mas ele cai lá e ele vê que ele não está queimando, e ele abre o olho e ele olha em volta,
e um vê o outro e, além de tudo, vê o quarto. Ué, mas são 3, que tem um quarto aqui dentro? Eles não foram livres da fornalha, eles foram livres na fornalha. Porque o próprio rei viu dentro da fornalha e falou, meu Deus, são 4, mas nós só jogamos 3. Tirem eles da fornalha, sem nenhum chamuscado na pele. Deus não vai te livrar da aflição, da provação ou da tentação, Ele vai te livrar na tentação. Agora, atenção, porque livramento, livrar, não é o que você está pensando. Para a maioria de vocês, livrar significa que Deus tira todos os problemas da sua vida. O problema é que não é interessante Deus tirar todos os problemas da sua vida. Porque é importante que você cresça em meio aos problemas. Você não pode desperdiçar as vezes em que Deus amassa você. Você não pode jogar fora as vezes em que a sua dignidade, a sua integridade é pisoteada. Ele está quebrando você. Não desperdice isso. E por que você não deve desperdiçar? Porque o texto de 1 Pedro nos fala que Ele nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos colocará sobre firme alicerce. Essa é uma preciosidade que a gente não pode perder de vista. Mas então o que vai significar, Rodrigo? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse pedido tem tudo a ver com o desejo de você ser liberto. Ainda que Deus não nos poupe das provas, de ocasiões de tentação, é lícito, é justo, você deve fazer esse pedido quando estiver orando, o desejo de não ser reprovado nessas provas, nessas ocasiões de tentação. Nosso desejo de não incorrer em tentação, ele provém dos nossos 3 primeiros pedidos da oração. Por que aqui a gente não quer ser levado à tentação e quer ser livrado do mal? Porque nós prezamos o nome de Deus. Santificado seja o seu nome. Por que a gente não quer cair em tentação? Porque nós queremos que o reino de Deus venha. Venha a nós o teu reino. E por que a gente não quer que o mal vença sobre nós? Porque nós queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como nos céus, seja feita a tua vontade. Quando você se coloca diante de Deus em oração, você tem que dizer ao Senhor Deus o quão frustrado você está pelo fato de você ser imperfeito. O desejo que você tem que Ele te aperfeiçoe, que Ele te transforme conforme a imagem do seu Filho. E quando eu falo aqui aperfeiçoar, eu não estou falando de pecados passados, porque as bobagens que você fez no passado, elas estão no passado. E se você realmente crê em Jesus Cristo, Ele apaga todas essas bobagens. Eu estou falando das bobagens que você ainda vai fazer. Das ofensas que você ainda vai cometer contra Deus. E a sua oração tem que ser: Senhor, me aperfeiçoe, não me deixe ser vencido. A sua oração tem que ser: Senhor, livra-me do maligno. E Deus nos livra. Tiago 4,7 vai dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O Senhor não nos poupa de ter tentações, mas se nós resistirmos, Ele nos livra. Eu quero terminar aqui dizendo que quem é crente de verdade deveria ter aquele anseio muito grande
pelo dia em que nós vamos ser libertos de tudo isso. Eu digo isso algumas vezes, eu não me canso de dizer, é uma das coisas mais lindas que eu já aprendi na minha caminhada cristã. Eu anseio pelo dia que eu não vou precisar incluir na nossa liturgia, na nossa oração congregacional, a confissão de pecados. Esse vai ser um dos cultos mais preciosos da minha existência, porque eu não vou confessar pecados. Porque eu não vou mais ter pecados. Você precisa ter esse desejo ardente, porque do contrário, é questionável se você realmente ama ao Senhor. É questionável se você realmente foi salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Jesus fecha essa oração de maneira preciosa. Não nos deixes cair em tentação. O seu amor por Deus, ele tem que ser tão grande, a ponto de você pedir que Ele te ajude a não ofender Ele mesmo. Nós somos chamados, nós, igreja, de a noiva de Cristo. Porque Deus nos permitiu que nós tivéssemos um relacionamento muito próximo com a pessoa do Senhor Jesus. Mas nós não éramos a noiva perfeita para Ele. Ele nos tirou da impiedade, Ele nos tirou de um lugar muito sujo, muito profundo. Mas Ele tirou a nossa sujeira, a nossa impiedade. Nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, e isso é muito precioso. A reação da noiva, a reação da igreja tem que ser: Senhor, não me deixa voltar para a impiedade. Ensina-me a ser leal e fiel ao meu Senhor. E eu espero que esse seja o desejo do teu coração. Fecha o olho e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que teu Espírito Santo nos dê o entendimento dessa palavra, Senhor, que Ele nos dê, Pai, a capacidade de viver essa palavra em nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos transforme, Pai. Pedimos, Pai, que nós sejamos cada vez mais parecidos com o teu Filho, nosso Senhor Jesus. Como a tua palavra fala, Pai, tira esse coração de pedra, Senhor, de nós. Nos dá um coração de carne. Um coração onde as tuas leis estão gravadas, Pai. Nos ajuda, Pai, em meio às dificuldades, em meio às tentações, para que nós não caiamos, não sejamos reprovados, Pai, no teste. Nos ajuda, Pai, a sermos gratos, nos ajuda, Pai, a ter um coração quebrantado, perdoador, Senhor. Nos ajuda, Pai, nesse momento em que nós encerramos o estudo da oração que o Senhor ensinou aos teus apóstolos, Pai, nos ensinou também, que nós possamos tirar proveito, Senhor, dessa oração, aprender, colocar em prática, e que as nossas orações tenham sempre como molde, Pai, essa oração tão preciosa que o Senhor nos ensinou. Essa é a nossa oração que nós fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.